no Brasil hoje, especificamente agora à tarde, já saiu o resultado de 1 milhão de infectados no Brasil, com cerca de 48 mil mortos. E isso aí, logo, logo, infelizmente, vai atingir a meta dos 50 mil mortos. Aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, já são 46 mil infectados, tá certo? Só na capital, e 5.500 mortes. Né? Então, essa é a situação que a gente vê e essa política que a gente tem aí, genocida do Bolsonaro, que iniciou esse debate lá atrás, vocês se lembram, como se fosse uma gripezinha, né? E está aí o resultado dela. Porque isso significa também, da gripezinha você não tem necessidade de investimento do governo federal na saúde, né? E que isso também cria um clima na população para dizer que não é necessário você ficar em quarentena, e que eles fizeram, inclusive, uma mobilização muito grande dos bolsonaristas para poder incentivar as pessoas a saírem de casa, né? Que foi uma grande parte das mobilizações que eles fizeram. E isso, na verdade, infelizmente, o que acontece é que essa situação da falta de investimento na saúde, né, ela já vem de antes, né, pela falta global do investimento na saúde. E agora, na época do coronavírus, falta de EPIs, que não é só para a saúde, mas para outras categorias que necessitam, como os companheiros garis e outros mais, né, em seus trabalhos, e que isso, no caso da saúde, houve a morte de uma série de profissionais que estavam ali atuando na linha de frente, inclusive uma primeira mobilização que teve foi de um grupo de enfermeiras que foram à frente de hospital ou em Brasília quando foram reprimidas por um dos bolsonaristas famosos, porque o desses que reprimiu as enfermeiras lá em Brasília é o mesmo que soltou fogos contra o STF. Né? E toda uma política reacionária colocada nessa situação. Nós queremos discutir essa situação por quê? Porque qual na verdade, a situação que nós vivemos no país? Um país onde você tem um auxílio emergencial, bonito o nome, né? Para estados e municípios, né? Onde você vê, na verdade, enquanto os municípios e estados poderiam receber 80 bilhões, parece nome bonito, né? Mas, na verdade, os bancos receberam um auxílio do governo de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Isso sem contar que neste ano agora, de 2020, já está destinado no orçamento para juros e amortização 1 trilhão 603 bilhões de reais. Né? Enquanto o governo diz que não tem dinheiro para dar um aumento maior, né, para a população que está recebendo esses 600 reais, em que, na verdade, o governo Bolsonaro queria dar só 200, não lembram? Aí foi para o Congresso, ainda chegou a 600, e que isso é totalmente insuficiente, porque tem trabalhadores que não tiveram condições de ficar em quarentena porque a fome dói e muitos tiveram que sair, né? Mesmo com a situação que vinham atravessando. Então, a situação, companheiros, ela é muito grave. Nós queremos colocar esse debate aqui porque nós aqui na Câmara dos Vereadores, né, ainda fizemos algumas alternativas que nós tomamos, que vocês podem procurar no Facebook, mas 2 delas que nós consideramos importantes foi um projeto que eu apresentei e que a bancada do PSOL incorporou, que era para suspender o pagamento de juros e amortização aos bancos, né? E pegar esse dinheiro para poder investir na saúde, né? Para salvar vidas. Mas a política do Bolsonaro, nacionalmente e aqui no estado, do Crivella, o líder do Crivella disse na Câmara que isso aí era dar calote, né? Ou seja, aquele velho discurso,
Porque quem dá calote são os bancos, as grandes empresas, né, que dão calote na vida pública, no governo, e o projeto não foi aprovado. Mas teve outro projeto importante, que foi o companheiro Tarcísio que apresentou, o da renda mínima, que era para, pelo menos, a prefeitura compensar e chegar a um salário mínimo, além dos 600, para compensar, para que vocês terem uma ideia, a prefeitura paga R$100, né, para as famílias. E isso aí, na verdade, foi aprovado, o Crivella vetou, o veto dele foi derrotado, e mesmo assim ele não implementou. Então essa situação mostra claramente para nós qual a saída que nós temos. E não há outra saída para a classe trabalhadora que não seja a luta. Porque vocês lembram-se do 936, que permitia a redução do salário em até 100% e que supostamente o governo iria compensar essa perda salarial, e além de não compensar, o que aconteceu foi a ampliação do desemprego, ampliação da miséria. Aqui no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, os companheiros que fazem um trabalho lá na Maré, colocam, tem pelo menos 30 mil pessoas passando fome. E os companheiros fizeram uma campanha para arrecadar cestas básicas, mas que não atinge nem 10% daquela população, né? Então, e quanto isso, o Crivella inaugurando os quadras de esportes, né, e pracinhas, para vocês verem qual é a realidade colocada. Por isso, companheiros, a saída que nós temos é a luta, não tem outra alternativa. E aí começou com os companheiros da saúde, que começaram a fazer a luta por EPIs na frente de hospitais, aqui no Rio teve. Depois teve aquela mobilização em Brasília, que foi perseguida pelos bolsonaristas lá daquelas enfermeiras. E esse processo, o outro dado importante é a luta das torcidas, que foi quando a torcida do Corinthians impediu uma mobilização dos bolsonaristas em São Paulo. E aquela luta, ela na verdade incentivou a classe trabalhadora no Brasil inteiro a seguir o exemplo dos trabalhadores dos Estados Unidos, né? Porque vidas negras importam, ela no Brasil se refere muito grande a isso aí. E no Rio de Janeiro isso é muito claro, porque as incursões nas favelas, elas em geral matam jovens, negros, crianças, não é certo? Que isso é muito grave. E por força das lutas que aconteceram, como foi a marcha em São Paulo, Brasília, Rio de Janeiro, o STF tomou uma definição de que, enquanto houvesse período do coronavírus, seria proibido as incursões nas favelas. E mesmo assim, eles não respeitam a lei, a votação do STF, não é certo? E continuaram fazendo incursões, né? E essa situação, companheiros, mostra claramente a necessidade que nós temos, que já foi concluindo, para mostrar que a situação nossa é a luta. Por isso nós achamos que há um equívoco da CUT, da CTB, dos partidos de oposição, né, ao votarem a 936, que infelizmente uma parcela do pessoal votou favorável para reduzir salários. A nossa saída não é mirar no processo eleitoral. A nossa medida clara é para colocar para fora o Bolsonaro e o Mourão. Isso é a luta que nós temos que travar, para poder impedir que, na verdade, os banqueiros levem o dinheiro e a população morra, né? Essa situação, que é a suspensão do pagamento dos juros abusivos aos banqueiros, como vem sendo feito no Brasil há anos, e agora mais do que nunca é necessário, mas só a luta que vai resolver. Agora, a última luta, eu finalizo aqui para colocar, muito importante, foram das merendeiras aqui no Rio de Janeiro, que aí o nosso gabinete se orgulha de ter, na verdade, com a companheira Bárbara Sinedino, participado dessa luta muito importante, tá certo? Elas estavam com salário atrasado em 2 meses e meio, enquanto o Crivella inaugurava praças, tá certo? E foi necessário elas fazerem mobilizações, e a última foi em frente à prefeitura, onde obrigou a prefeitura a reunir com uma comissão, a secretária de Educação, receber o salário de abril, e a semana que vem a promessa é que recebam o salário de maio, porque se não receber, elas vão continuar na luta,
Por isso que nós nos orgulhamos como mandato de estar acompanhando a luta desses companheiros, de participar com companheiros do nosso gabinete, junto com as companheiras, porque não tem alternativa para a classe trabalhadora que não seja o enfrentamento desde os governos estaduais, prefeituras, coniventes com Bolsonaro, para poder nós termos as nossas conquistas. E a mais importante dela, finalizo aqui, para colocar nesse momento, é suspender o pagamento aos banqueiros, mas colocar para fora Bolsonaro e Mourão. E aqui no Rio esperamos que o Witzel, né, que mandava mirar na cabecinha dos trabalhadores, né, e ao mesmo tempo dizer que jogaria um míssil sobre a Cidade de Deus, agora está respondendo processo por corrupção e esperamos que a Assembleia Legislativa, na verdade que ele está sofrendo processo de impeachment, casse o seu mandato. Essa é a luta que nós temos que travar e por isso mesmo, companheiros, não temos outra alternativa que não seja essa, que é o enfrentamento e é a luta. Muito obrigado.